Eu comecei já não passando pelo desafio que vocês passaram de falta de informação, então eu já fui bem guiado, pode dizer assim, bem dirigido. Mostraram os caminhos das pedras para mim. Até aquela sensação que eu relatei aqui de eu estar com um peso muito grande, não ter quebrado uma banca ainda, né? Então isso começou a subir na cabeça, cara. Tem que admitir, começou a subir na cabeça. Quando eu fui fazer um relatório, realmente que eu não havia feito ainda, foi um erro de eu não estar seguindo 100% as orientações do curso, que no curso fala sobre a planilha, a de pré e ao vivo, e é muito importante que eu senti necessidade, cara, de após jogo e o balanço geral. Sim. Porque eu estava fazendo muita experiência, muito sendo guiado por vocês aqui. Quando eu fui fazer o balanço geral, eu meio que levei um susto, cara. E eu não estava tendo controle de ganhos e perdas. Subestimei. Sim. A verdade é que eu subestimei. Tem no curso, tá lá explícito isso no curso. Mas eu subestimei e quando eu assustei isso me fez falta. Eu diria que não 100%, mas próximo de 90%, os alunos não estão fazendo os lançamentos. Não estão planilhando, não estão analisando o que está sendo feito ali de investimento, e isso é muito prejudicial, e te agradeço por trazer esse tema, porque eu acho que é muito importante. Para quem está começando, ainda não é aluno, independente de ser aluno do treinamento Fórmula Futebol e Lucro ou não, você vai precisar fazer aí a sua planilha. Inclusive, dentro do treinamento gratuito, tem lá uma planilha para você fazer o seu diário. É uma facilidade também que eu acho que você tem esse costume, né? Isso também nos ajudou, porque foi uma coisa que eu acho que a gente cometeu todos os erros, mas esse a gente não cometeu lá no início. Não. A gente sempre planilhou, porque era uma coisa minha, e eu lembro de algumas planilhas suas, você me compartilhar ali, a gente trocar ideias, porque esse registro realmente é importante. Você não sabe o porquê, de onde, qual o motivo, aí amanhã você comete o mesmo erro, depois de novo, aí começa a virar um vício. Eu via muitos ganhos. Sim. Na planilha. Ela te mostra muitos ganhos. Eu lembro que você marcava de verde os ganhos e de vermelho, para ficar bem destacado ali. Destacado, e você vê o seguinte, poxa, eu tive 10 acertos maravilhosos, mas tive uma perda ali que me levou todos os acertos embora. Então, quer dizer, eu tenho que justificar aquilo, eu tinha que justificar aquilo e entender, aqui foi vacilo. Vinham erros novos. Eu acho assim, cometer os mesmos eu não me admitia mais fazer. Legal falar disso, porque você pode até cometer uma vez um erro, porque a gente é humano, né? Agora, cometer novamente aquele mesmo erro, acho que é uma coisa que a gente também se policiou muito. Tá, posso errar mais 1000 vezes, mas erros diferentes. E o legal é da gente criar os hábitos certos desde o início. Por isso que quando a gente fala que hoje, como vocês têm, quem tá começando agora tem direcionamento, você tem a oportunidade de criar o hábito certo. Porque sabe uma armadilha, o Celso, que eu ouço alguns alunos falando, cara, sabe por que eu não coloco na planilha? Porque tem tudo lá na Betfair. Tá, mas tem tudo lá na Betfair. Não tá organizado como deveria e que dia que você foi lá olhar? Eu vejo uma necessidade extrema, depois de conversar com os alunos, de eles não anotarem uma análise pós-jogo. Porque anotar é uma coisa que é muito importante. Você tem que estar ali anotando, pelo menos que seja no final do dia, os seus investimentos. Mas e analisar essas anotações é um outro passo extremamente importante, que é o que o Gilson falou aqui. Muito importante. Porque essa é a análise pós-jogo. Ô Celso, e para mim, criar todas as estratégias que eu tenho hoje, Gilson, só foi possível porque eu tinha as anotações. Porque se eu não tivesse feito aquelas anotações, se eu não tivesse como analisar, olha, isso aqui afinal não está dando certo, isso aqui eu preciso corrigir. Aqui foi, como o Gilson falou, um vacilo meu, não posso mais cometer esse vacilo. Por exemplo, a gente falou da GT4 no nosso último episódio, aquele desaperfeiçoamento, aquele momento do ciclo, foi só porque eu ficava analisando o que eu anotava. Tá, mas eu preciso preservar, porque está quebrando muito no quinto ciclo, por exemplo. Então, no quinto ciclo eu posso colocar aqui para deixar um residual. Porque se 10 vezes quebrar no quinto ciclo, algum lucro eu vou ter. Então, onde eu ia buscar essas informações? Nas minhas anotações. E eu digo mais, além das estratégias, os filtros que eu consegui criar para poder desenvolver a ferramenta de seleção de jogos que a gente utiliza hoje, foi muito baseado em cima de planilhas. Porque eu via onde estavam os meus erros. Afinal, jogos com esse perfil, para essa estratégia não está funcionando. Mas onde eu via isso? Nas minhas planilhas. E aí eu excluía aqueles jogos lá no meu filtro. Esse padrão aqui não funciona para essa estratégia. Afinal, esse aqui funciona, são esses jogos que eu quero. E eu vejo as pessoas não praticando isso. O que você consegue identificar hoje para ajudar quem está começando? Por que você não fez a sua planilha logo no início? A ansiedade é muito grande. No próprio curso, à medida que eu fui fazendo o curso, eu queria logo chegar na estratégia. Sim. E aquela ansiedade não, mas vamos ver mesmo, quero ir para a prática, vamos para a prática, e ansioso para chegar nas estratégias.
E quando você chega na estratégia, você já quer logo começar a praticar aquilo e ter resultado. E devido, eu estou usando o termo aqui, que é real, aí que a pessoa tem que ter a inteligência para poder assimilar o que eu estou falando. Que o curso, ele é muito detalhado, e se a pessoa não estiver realmente com o objetivo focado e levar aquilo a sério, ela pode se acomodar, porque o curso ele te entrega muita coisa. A própria ferramenta de seleção de jogos, eu até extraí o curso que no início você começa a parte chata do curso, ele quer fazer a planilha pré-jogo, analisar os jogos. Extremamente chato. Sendo que depois tem a ferramenta de seleção de jogos, mas depois eu fui entender que é importante fazer para você cruzar as duas ainda. Eu comecei a querer só a parte gostosa, comecei a querer só chegar e pegar a comida pronta, não fazer parte do processo, não participar do processo de preparo da comida. Eu queria só chegar e já pegar a comida pronta. E comecei a não fazer a análise pré-jogo e só na ferramenta. Mas o meu grande erro foi quando o seguinte, eu comecei a não fazer análise pós-jogo. Eu não tinha controle do que eu estava ganhando e perdendo. Imaginemos que eu tenho uma banca de R$1.000. Uhum. E não fazia uma planilha do meu ganho e perda. Sim, estava confiante em Eu algo, comecei a focar, a minha referência era só minha banca inicial. Certo. Então, o que foi meu susto? Quando no final, o Thiago, que faz parte da equipe aqui do Fórmula Futebol Lucro, me chamou, Celso, eu queria, para finalizar aqui, cara, o nosso negócio, eu queria te mostrar a planilha aqui. E ele me mostrou que eu tinha perdido R$3.600. Uhum. Falei, esse cara tá louco. Como assim? Minha banca tá lá com R$1.000 do mesmo jeito. Não tem, esse cara tá louco. Ele foi e abriu a planilha na minha frente. Sim. O que eu errei? Eu comecei a focar na minha banca, que era de R$1.000. Então eu tinha muito lucro, cara. Muito lucro. Só que eu não analisava as percas e não considerava quando eu passava de R$1.000, se eu voltasse para 1.000, eu não considerava que eu tinha perca. Entendi. E isso é um erro, porque eu trabalhei para conseguir aqueles 100, 200, 300. Aqueles valores já eram seus, eu consegui passar de R$1.000 para 4.600. Sim. Como eu perdi os 3.600 e vim para 1.000, eu tava tranquilo. Não, tô no vermelho, não. Tô de boa. Mas eu parei para analisar. Puta merda, 6 meses de trabalho e tô patinando, tô no estaca zero. Então, se for analisar, eu perdi. Perdeu o tempo, né? O tempo que você tava ali. Exatamente. E o financeiro, eu não... Se eu tivesse planilhado ali... rapaz, isso aqui foi lucro. Ou tivesse sacado, mas não, fui só com o objetivo de crescer a banca e não considerava como perda o que passasse da minha banca inicial. Entendi. Quando ele mostrou para mim que eu tinha tido um prejuízo de R$3.600, não entrava na minha cabeça, mas tá aqui, minha banca tá do mesmo jeito, eu não perdi. Então quer dizer que essa foi a grande puxada de tapete que você levou? Foi, cara, e foi muito frustrante. Aí. E se eu não tivesse realmente decidido que eu quero me dedicar a ser um trader, isso teria sido bem mais prejudicial para mim. Talvez você teria desistido aí. Talvez teria, porque chegou a passar... Cara, foi muito frustrante. Porque aqueles 3.600 de alguma forma também eram seus, né? Você foi conquistando ele. Mão, trabalhei para ganhar. E muitas das vezes esse platô aí do valor de banca depositado, ele pode realmente nos deixar assim, mas quando tiver acima de 1.000, eu faço de qualquer jeito, porque esse dinheiro nem era meu. E é o que aconteceu comigo. E eu caí numa armadilha dessa que eu contei lá na nossa outra temporada, de começar um dia pensando, esse dinheiro aqui não é meu, eu vou investir aqui 10 vezes mais do que eu estava cometendo. Mas depois que você perde, ele passa a ser seu, você quer recuperar. Exatamente, então é uma coisa que realmente o erro. Que realmente parece uma coisa boba, mas a gente está aqui para mostrar os erros, é uma coisa que aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muita gente. Eu subestimei, passei a não fazer as anotações, as planilhas, e me dei mal com isso.